Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Eu peço aos irmãos que trouxeram sua Bíblia que abram em Marcos 11, 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Amém? Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, havia só folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. No entanto, haviam só folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Pode sentar. O Senhor, nessa parábola, Ele amaldiçoa a figueira, dizendo para ela que nunca mais ninguém comesse do fruto que ela desse. E quando a gente lê essa palavra de primeira mão, parece que o Senhor está falando de frutos. Mas Ele não amaldiçoa a figueira porque ela não tem frutos, mas porque ela tem folhas. Jesus avista ela de longe e ela tinha aparência de quem tinha fruto. Ela tinha saúde de uma árvore que tinha frutos. Ela tinha jeito de quem tinha frutos. Mas quando o Senhor chegou perto dela, não encontrou nada além de folhas. E essa parábola não se trata de árvore, não se trata de planta, não se trata de folha e muito menos de fruto. Se trata de eu e de você. Se trata de nós. Se trata dos discípulos que estavam ali vendo aquela figueira. O Senhor, como de costume é falado, quando a gente vem pregar a palavra do Senhor, é como uma espada de dois gumes. Assim como a gente ministra, a gente também é ministrado. E o Senhor faz a pergunta nessa noite: aonde estão os frutos? Aonde estão os frutos? Aí você me pergunta, mas por que essa história de folha e de fruto? O que tem a ver com a gente? Muitas vezes eu e você vestimos roupas de um bom cristão. Viemos na quarta, na sexta, no domingo. Nos declaramos crente, ouvimos louvores. Temos aparência. Mas quando o Senhor olha para o nosso coração, não encontra nenhum fruto. Quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, dentro do nosso coração o Senhor coloca sementes. E cabe a mim e a você regar, cuidar, adubar, para que aí sim se tornem bons frutos. O Senhor, Ele não se importa com a nossa aparência. Era melhor para aquela figueira que ela não tivesse folha e que não tivesse fruto, que não tivesse nada. Mas ela escolheu ter apenas boa aparência. E uma boa aparência, quando Jesus chega perto de nós, não é o suficiente para sustentar. Não é o suficiente para saciar aquilo que Jesus espera de nós. Folhas não alimentam. Folhas não dão o crescimento. Apenas frutos. O Senhor, Ele não quer encontrar eu e você apenas na quarta, na sexta e no domingo. Mas quando Ele precisar de você na sua intimidade, na segunda-feira você esteja com o coração disponível aonde você estiver. Aí você me fala: tá, Vitória, mas como assim? É fácil sermos cristãos com outros cristãos. Difícil às vezes é lá no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso convívio fora daqui, no nosso dia a dia. Talvez as pessoas que estão lá fora olhem para nós e só vê folhas, mas quando fala com a gente não vê fruto nenhum de Jesus. Na palavra do Senhor, e quando eu fui convidada para pregar, algo vinha muito forte no meu coração, que não tem como nós nos encontrarmos com Cristo
e permanecermos a mesma pessoa. Toda pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo não permanece o mesmo. E na palavra do Senhor, do início ao fim, é cheio de pessoas que foram transformadas por Ele. E nessa noite, eu vou citar algumas delas aqui. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele era não apenas um cobrador de impostos, mas ele roubava das pessoas. Ele trapaceava, ele enganava os pobres. E na minha visão e na de você também, que a gente é ser humano, não presta para nada. Uma pessoa que rouba, que engana, não faz sentido. Mas Zaqueu, quando soube que Jesus passaria ali com a sua multidão, subiu no mais alto de uma árvore para que fosse notado por Jesus. E Jesus, chegando perto dele, disse: Zaqueu, desce depressa daí, pois me convém hoje posar na tua casa. As pessoas que estavam ali pensavam, ficaram iradas, porque Jesus poderia estar atendendo os enfermos, poderia estar atendendo a multidão que seguia ele, pessoas até mesmo que foram roubadas por Zaqueu. Mas não, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa daí, que convém hoje posar na tua casa. E chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu disse para Jesus: Jesus, tudo que eu roubei dos pobres, hoje eu restituo 4 vezes mais. E Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo, Zaqueu, entrou salvação na tua casa. Sabe por quê? Porque antes mesmo de Jesus entrar na casa de Zaqueu, ele já tinha entrado no coração. E aí começou a grande transformação na vida de Zaqueu. Ele abriu mão daquilo que era precioso para ele. Porque só quem faz o errado sabe o quanto é difícil sair de lá. É mais fácil, é mais cômodo, você já está acostumado com aquilo. Zaqueu, provavelmente, toda a riqueza que ele tinha por roubar, a partir daquele momento ele não teria mais. Mas ele decidiu e preferiu ser transformado por Jesus. A mulher samaritana, quando Jesus chega naquele poço, ele oferece para ela a fonte da água da vida. E eu creio que assim como eu, se você está aqui nessa noite, é porque em algum momento Jesus te ofereceu a fonte da água da vida. E você está aqui para a honra e glória do nome dele. Diz assim a palavra do Senhor em João 4:9. Você é judeu e eu sou samaritana. Disse ela a Jesus: como que me pede água para beber? Jesus responde: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta, que Jacó e seus filhos bebiam? Jesus responde: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar a água. A mulher samaritana, ela ia ao meio-dia, quando ninguém ia buscar água, porque ela não era bem vista em Samaria. Então ela precisava ir no sol escaldante do meio-dia, para que ela não encontrasse ninguém, tirasse aquela água dali e levasse para beber. E mesmo assim, a sede dela nunca era saciada. Porque essa passagem não se trata de água física, mas espiritual. Algo faltava dentro do coração dela. E era a fonte da água da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, naquele momento, ela pensou: não, tu não pode me dar água que eu nunca mais terei sede. Como assim? Era forte demais para ela entender.
que sim, depois que ela tomasse aquela água, a transformação na vida dela ia começar. A mulher samaritana, ela foi confrontada porque ela tinha maridos que não eram dela. Ela foi tratada, ela foi curada das suas feridas. E ela disse para Jesus: Jesus, uns falam que eu tenho que adorar no monte, outros falam que eu tenho que adorar em Jerusalém. E o Senhor, onde fala que eu devo adorar? E ele fala: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os que adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algo começou diferente na vida da mulher samaritana. Ela reconheceu ele como seu Salvador, como o Messias, o aguardado, o desejado. E como diz a canção, era aquilo que a alma dela esperava. Jesus, Jesus, apenas Jesus. Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja na terra. Aos olhos dos homens, e até mesmo de Ananias, que foi o homem designado a Jesus para levar a mensagem até Paulo, não acreditava que ele poderia mudar. Porque uma pessoa que quer matar os cristãos, se tornar um deles, é improvável aos nossos olhos. Mas o Senhor teve um encontro com ele a ponto de transformar a identidade dele, a ponto de ele abrir mão de si mesmo para deixar de ser um perseguidor e se tornar um apóstolo de Cristo. E aí começa a transformação da vida de Paulo. A palavra do Senhor diz assim: no entanto o Senhor disse: vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e como mostrarei o quanto ele deve sofrer por meu nome. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre eles, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas dos olhos caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Ele se levantou e foi batizado. Instantaneamente, imediatamente, Saulo foi transformado. E ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo. E existem características da transformação. Eu volto a falar, não tem como a gente ser encontrado por Cristo e continuarmos sendo a mesma pessoa. A primeira característica começa no nosso coração. O Senhor, Ele nunca vai mudar o lado de fora para depois mudar o lado de dentro. Ele vai começar mudando o lado de dentro, o seu coração. Ele vai começar a mexer em feridas que talvez você não goste nem de tocar no assunto. Mas Ele vai entrar lá porque Ele não quer ferida mascarada. Ele quer ferida curada. Ele quer ferida restaurada. Ele quer que quando você olhe para a cicatriz, você lembre que foi Ele que transformou a dor em alegria, que transformou a perca em ganho e transformou tudo aquilo que você passa em um grande propósito na sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você. O único que entra sem avisar, sem bater na nossa mente, no nosso coração, até mesmo muitas vezes no nosso físico, no nosso espiritual, é Satanás. O Jesus que eu e você servimos, Ele é um Jesus educado. Ele bate na porta, Ele convida, Ele oferece. E a gente precisa permitir que Ele entre. E aí quando Ele entrar na sua vida e começar a transformar, você não vai mais precisar falar: eu sou crente, eu canto, eu toco, eu prego, eu sou bom, eu sou humilde, eu sou querido. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: tu tem um brilho diferente, tu tá com um brilho diferente. Aí você vai dizer: não sou eu, é Cristo em mim. É Cristo em mim.
Não sou eu, mas Ele me transformou. A segunda característica, gerar frutos visíveis. Quando nós encontramos a Cristo, não tem como a gente permanecer o mesmo. As nossas atitudes mudam, as nossas palavras mudam, as nossas decisões mudam. Tudo muda, tudo é diferente. Você entende que não é mais sobre a sua vontade, não é sobre mais aquilo que você acha certo ou o que você acha errado, não é mais sobre o que você decide ou deixa de decidir, não é mais sobre os seus sonhos, mas é sobre a vontade dele, é sobre o querer dele, é sobre a decisão dele, é sobre o que ele acha verdade, o que ele acha justo. E aí nós começamos a gerar frutos em nós, que se tornam visíveis às outras pessoas. São frutos que refletem o caráter de Cristo. E aí você vai dizer, vai pensar que tudo isso mudou, porque como diz a palavra do Senhor, não vive mais você, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, Ele precisa governar todas as áreas da nossa vida, não só aquelas que a gente decide deixar. Talvez, em algum momento da sua caminhada com Cristo, e isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, vai ser preciso mexer na ferida. Vai ser preciso ser quebrado para ser refeito. Vai ser preciso chorar amargamente, sem entender nada, para depois lá na frente de Jesus mostrar que você é dependente totalmente dele e que nada está no controle das suas mãos. Terceiro passo da característica da transformação, ela é um processo. Há pessoas, sim, que você olha para ela e imediatamente tu vê que ela foi transformada, e isso acontece em nome de Jesus. Mas há transformações no meu e no seu coração que elas são contínuas, todos os dias. Todos os dias nós precisamos obedecer, todos os dias nós precisamos renunciar, todos os dias nós precisamos crescer, e todos os dias, incansavelmente, nós vamos precisar ser convencidos por um Espírito Santo que mora dentro do nosso coração e que nos guia todos os dias. E a quarta característica da transformação é o testemunho. O maior testemunho que nós podemos carregar é a nossa vida. O maior testemunho que eu e você podemos ter é quando nós caminhamos com Cristo e as pessoas notarem os nossos frutos sem que a gente fale nada. É quando você estiver vivendo lá no seu natural, no seu dia a dia, normalmente, e alguma pessoa, através disso, ser transformada sobrenaturalmente. É se ela ser transformada através da sua vida, do que você passou e você venceu. Aí você vê que Deus pode fazer na vida dela também o extraordinário, assim como fez na minha e na tua vida. O Senhor, Ele não busca apenas folhas, Ele busca frutos. Se Jesus passar por mim e por você hoje, Ele encontra o quê? Folhas ou também frutos? É tempo de gerar frutos. É tempo de saciar a vontade de Jesus sobre as nossas vidas. É tempo de parar de querer ter aparência. Muitas vezes é muito mais fácil ter aparência. É menos doloroso, não precisa pagar preço, não precisa carregar fardos. Às vezes é muito mais fácil ter só aparência. Mas Jesus, como na mulher samaritana, Ele busca verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E chegou o tempo, chegou a hora. Como diz o Carlinhos, Jesus está voltando. Os rumores estão aí, está acontecendo. E só vai permanecer quem for fiel verdadeiramente a Ele. Quem deixar de ter aparência e começar a ter fruto. Que nessa noite nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, se até aqui eu vivi de aparência, a partir de agora eu quero ter fruto. Eu quero ter fruto que sacie a tua vontade.
Eu não quero mais ser bonito por fora, eu quero ser bonito por dentro. Eu não quero ser usado só da boca para fora, mas o meu coração e a minha mente, o meu corpo, eles querem ser usados por Ti. A nossa passagem aqui na terra precisa fazer sentido. E só faz sentido se nós andarmos verdadeiramente com Cristo. Nós temos que parar de viver uma vida no automático, qualquer jeito, porque nós não servimos um Deus comum. Nós servimos um Deus sobrenatural. Então que nessa noite o Senhor ele possa entrar em áreas da sua vida que tem apenas aparência. E que Ele plante sementes no seu coração que gerem frutos. Frutos que sejam capazes de salvar outras pessoas. Se nós somos bons, se há algo de bom em nós é Cristo. E nesses últimos tempos, nós temos que buscar almas. Porque eu vi esses dias um vídeo que dizia assim: passar a eternidade no céu é glória, é bom. Mas quantas almas ficarão para passar a eternidade no inferno, no sofrimento, no fogo ardente, na agonia? E sabe o que acontece? Quando nós estivermos na glória, nós não vamos lembrar de nada do que passamos, porque lá o Senhor Jesus diz que não tem choro, não tem dor, não tem luto, não tem nada. Mas no inferno, as almas vão clamar querendo ir para o céu e não dá mais tempo. Então, enquanto haver tempo, enquanto tiver tempo, vamos proclamar o Evangelho. Vamos ser verdadeiros cristãos aqui na terra. Vamos cantar o louvor e ser suas mãos e ser seus pés aqui na terra com verdade no nosso coração, porque estamos sendo mãos e pés de Cristo aqui na terra. Eu convido você a ficar de pé, a passar até aqui na frente. O Senhor quer fazer algo sobrenatural na sua vida, a ponto de que as pessoas vejam que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Senhor da tua casa, que Ele é o Senhor da tua família, que Ele é o Senhor que molda, que transforma, que Ele é o Senhor que cura as tuas feridas, que cura a tua alma, que cura os teus medos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. E nós pedimos, Senhor, que não sejamos apenas boa aparência, que não sejamos apenas uma árvore com folhas, mas sejamos árvores com frutos, Pai. Porque a natureza da figueira é: se não tem folhas, não tem frutos. Mas se tem frutos, tem folhas. Então, Senhor, que possamos viver uma vida de verdade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de transformação, de verdadeira transformação. Que o nosso coração ele não seja transformado apenas na quarta, na sexta e no domingo, mas que ele seja transformado todos os dias, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para entrar nos nossos corações a ponto de transformar tudo. Entre em tudo, Senhor. Naquele lugar que talvez você não gostasse, que ninguém falasse com você sobre o assunto. Aquela dor que você carrega diariamente quando lembra. Hoje o Senhor, Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer sarar a tua alma. No lugar da tristeza, Ele quer colocar alegria. Ele quer te entregar a fonte da água da vida. A água aquela que você nunca mais terá sede. Aquela água que vai saciar os teus medos, que vai saciar os teus desejos, Senhor. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus.
derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Você pode fazer desse eu não louvor quero a sua ser um oração. artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Você pode erguer suas mãos aos céus e declarar santo, santo. Santo, santo, Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer santo. Ele merece a sua adoração. Ele merece ouvir a sua voz dizendo santo, santo. Você não é apenas servo, mas você é filho, é herdeiro, é dono das promessas. Santo, só Ele é, só Ele é. Santo, glória a Deus, aplauda o nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus.